Red Bull, o império que aprendeu a vender poder em vez de bebida. No dia 14 de outubro de 2012, o mundo parou para assistir a um homem subir até a borda do espaço e simplesmente se jogar no vazio. O silêncio era absoluto. Câmeras transmitiam ao vivo, enquanto a Terra parecia pequena demais para conter aquele momento. Em poucos segundos, o corpo humano atravessava a barreira do som, quebrava recordes históricos e entrava para sempre na memória coletiva da humanidade. Aquilo não era um filme, não era ficção científica e não era uma missão da NASA. Quando o enquadramento se abriu, um detalhe ficou impossível de ignorar: o símbolo vermelho estampado no traje. Red Bull. E naquele exato instante, sem vender uma única lata, a marca dominava o imaginário do planeta. A pergunta nunca foi como ele sobreviveu à queda. A pergunta real sempre foi outra: como uma empresa de bebida energética conseguiu ocupar o mesmo território simbólico de governos, agências espaciais e nações inteiras sem pedir permissão a ninguém? E mais importante ainda, o que essa estratégia ensina sobre negócios, marketing, estratégia, história corporativa e poder em um mundo onde a atenção vale mais do que dinheiro? Se você quer entender os bastidores, as decisões silenciosas e a engenharia invisível que constrói impérios como esse, deixe o like e se inscreva agora, porque cada história aqui é uma aula real de liderança, gestão e estratégia empresarial que não aparece nos livros tradicionais. A maioria das pessoas acredita que a Red Bull venceu porque criou um produto revolucionário. Mas essa é a primeira ilusão. O sabor nunca foi o ponto forte. Nos primeiros testes na Europa, consumidores foram diretos. Disseram que a bebida era estranha, artificial, até desagradável. Qualquer manual clássico de administração teria decretado o fim do projeto ali mesmo. Ajustar a fórmula, reduzir riscos, seguir o mercado. Mas foi exatamente nesse ponto que nasceu a decisão que mudaria tudo. Em vez de tentar agradar o paladar, a empresa decidiu conquistar a mente. Porque a Red Bull nunca quis ser lembrada como um líquido. Ela queria ser lembrada como uma sensação. Para entender como isso começou, é preciso voltar muito antes dos aviões, dos esportes radicais e dos eventos bilionários. Voltar para um cenário onde não existia glamour algum. A Tailândia rural. Um ambiente de trabalho duro, calor constante e poucas oportunidades. Foi ali que surgiu a ideia que mais tarde dominaria o mercado global de energia e performance. O criador da fórmula não era um magnata, não vinha de universidades prestigiadas. Cresceu observando trabalhadores exaustos tentando manter os olhos abertos por mais algumas horas. A motivação não era status, era sobrevivência. O primeiro tônico energético não foi pensado para executivos ou atletas de elite. Era barato, doce, forte, feito para quem precisava aguentar jornadas físicas longas, caminhoneiros, agricultores, operários. O produto cresceu lentamente, espalhando-se por boca a boca, criando algo que a maioria das marcas ignora nos primeiros anos: identidade. Não era apenas uma bebida, era um símbolo de resistência, de perseverança, de força bruta. Mas tudo mudou quando um estrangeiro cansado, lidando com jet lag, entrou em uma pequena loja asiática procurando qualquer coisa que o mantivesse acordado. O que aconteceu depois parece acaso, mas foi um dos encontros mais decisivos da história dos negócios modernos. A bebida funcionou rápido, funcionou melhor do que qualquer coisa que ele já tinha experimentado no Ocidente. E ali surgiu uma percepção perigosa. Não havia nada parecido na Europa, nenhuma marca, nenhuma narrativa, nenhuma experiência. Foi nesse ponto que uma aposta absurda começou a ser desenhada: transformar um xarope popular, criado para trabalhadores humildes, em um produto premium, desejado, caro e associado a desempenho extremo. Uma contradição completa. E exatamente por isso, poderosa. O nascimento da Red Bull como conhecemos não foi um lançamento convencional. Foi um experimento psicológico. Antes mesmo de vender volume, a empresa decidiu vender percepção. A bebida foi carbonatada, não para ficar mais gostosa, mas para se aproximar do hábito ocidental. A lata foi redesenhada, fina, metálica, elegante, diferente de tudo o que existia nas prateleiras. E então veio a decisão que qualquer concorrente consideraria suicídio: cobrar mais caro, muito mais caro. Enquanto outras marcas brigavam por centavos, a Red Bull fez o oposto. Criou estranhamento, criou conversa, criou desejo. Porque preço alto não afasta clientes quando vem acompanhado de narrativa. Ele seleciona, ele comunica status,
Ele transforma a curiosidade em pertencimento. Mesmo quando o sabor não agradava, algo ainda puxava as pessoas de volta. Não pela bebida, mas pelo que ela simbolizava. Nos primeiros anos, a empresa não tinha orçamento para grandes campanhas de televisão. Não tinha força para competir com gigantes tradicionais da indústria. E foi aí que nasceu uma das estratégias mais estudadas da economia da atenção. Em vez de anunciar, a marca decidiu se infiltrar. Universidades, festas, bares, ambientes onde formadores de opinião moldavam comportamento. Pessoas carismáticas receberam o produto de graça, não para vender, para existir, para ser visto. Pouco a pouco, algo curioso aconteceu. As pessoas não lembravam de um comercial, lembravam da noite, da música, da conversa, da sensação. A bebida começou a ser associada à vida social, ousadia, energia, movimento. E quando os números começaram a subir, uma nova decisão radical foi tomada. A Red Bull não iria apenas patrocinar esportes, ela iria possuir o espetáculo. Foi nesse momento que a empresa deixou de ser percebida como uma fabricante e passou a operar como uma empresa de mídia. Criou seus próprios eventos, comprou times, financiou atletas desconhecidos, produziu imagens que nenhuma propaganda tradicional conseguiria comprar. Cada salto, cada corrida, cada desafio extremo não era um anúncio. Era um capítulo de uma história maior, um mito em construção. O mais genial é que, na maioria desses momentos, a bebida quase não aparecia. Nenhuma chamada direta, nenhuma promessa explícita. Porque a marca entendeu algo que poucas empresas compreendem. Quando você associa seu nome a feitos extraordinários, você não precisa pedir para ser lembrado. O cérebro faz isso sozinho. E foi assim que, ao longo dos anos, a Red Bull deixou de disputar espaço no mercado de bebidas para ocupar território na mente das pessoas. Tornou-se lifestyle, posicionamento, marca premium. Vendeu menos produto do que emoção, menos líquido do que identidade. E quanto mais o mundo assistia, mais a empresa se distanciava da concorrência. No fim da década de 1990, quando entrou nos Estados Unidos, o mercado já era competitivo. Outras marcas surgiam. Nenhuma fórmula secreta, nenhuma patente protegida. Apenas cafeína, açúcar, taurina e vitaminas. Ainda assim, as vendas continuaram subindo. Quando questionado sobre o gosto, a resposta foi direta. O produto nunca foi o centro. A experiência sempre foi. Esse é o ponto que muita gente ignora. A Red Bull não se construiu como uma empresa de bebidas. Ela se construiu como uma empresa de narrativa. Cada evento era um capítulo. Cada atleta, um personagem. Cada risco extremo, uma prova simbólica de poder. E quando você controla a história, você não depende da aprovação imediata. Você constrói lealdade ao longo do tempo. Se você está percebendo que esse modelo muda completamente a forma de pensar marketing, branding e estratégia, deixe o like e se inscreva agora, porque esse tipo de análise é exatamente o que você passa a enxergar quando entende como o poder corporativo realmente funciona. Mas toda a construção de império cobra um preço. E quanto maior a marca, maior o peso das controvérsias. Processos judiciais, banimentos temporários, questionamentos sobre saúde, escândalos familiares. Em alguns países, o nome Red Bull passou a simbolizar não apenas energia, mas a sensação desconfortável de que grandes fortunas operam acima das regras comuns. Ainda assim, o império permaneceu de pé. Porque quando uma empresa controla a narrativa, ela não depende apenas de produto. Ela depende de memória, associação, repetição simbólica. Algo extremamente difícil de derrubar. Mesmo quando surgem críticas, a história já está enraizada. Hoje a Red Bull vende bilhões de latas por ano, domina fatias gigantes do mercado global de bebidas energéticas e investe mais em marketing, eventos proprietários e conteúdo do que muitas empresas investem em produção. O custo por lata é baixo, a margem é alta, o ciclo se retroalimenta. Lucro vira espetáculo, espetáculo vira marca, marca vira poder. E talvez essa seja a lição mais desconfortável dessa história. O sucesso da Red Bull não prova que você precisa de um produto perfeito. Prova que você precisa de uma narrativa impossível de ignorar. Em um mundo saturado de anúncios, quem controla a atenção, controla o jogo. Se você quer continuar entendendo como impérios corporativos, CEOs e marcas globais moldam o mundo sem que a maioria das pessoas perceba, deixe o like e se inscreva, porque sentar na cadeira do CEO é aprender a enxergar o mercado do ponto de vista de quem decide, e não de quem apenas consome.